Capítulo 4, parte 1. Arquétipos, universais psíquicos. A noção de Jung de arquétipos pode ter sua origem localizada nas obras que escreveu no período entre 1909 e 1912, quando, embora colaborasse ainda com Freud, estava investigando mitologia e escrevendo psicologia do inconsciente. Nessa obra, estudou as fantasias da senhorita Frank Miller, que tinha sido divulgada publicamente num livro de autoria do seu amigo e colega Genebra, Gustav Flournoy. Jung quis explorar a significação dessas fantasias desde o seu recém-desenvolvido ponto de vista, o qual estivera incubando desde os seus primeiros estudos psiquiátricos a respeito de sua mediúnica prima, Helene Preiswerk. O seu envolvimento com os materiais fornecidos pelas fantasias de Frank Miller foi a ocasião para Jung começar a distanciar-se explicitamente da teoria da libido enunciada por Freud e a averiguar os padrões gerais do que viria mais tarde e chamar o inconsciente coletivo. De acordo com a sua autobiografia, Jung adquiriu a sua primeira impressão das camadas impessoais do inconsciente através de um sonho que teve durante a viagem aos Estados Unidos com Freud em 1909. Sonhou com uma casa, chamou-lhe Minha Casa no contexto do sonho, que tinha numerosos níveis. No sonho, ele explora os andares da casa, começa pelo andar nobre, a idade atual, desce ao subsolo, o passado histórico recente, e continua descendo através de muitos porões, o passado histórico antigo como o grego e o romano, e finalmente o passado pré-histórico, o paleolítico. Em sonho, respondeu a uma pergunta que ele vinha fazendo durante a viagem. Em que premissas se fundamentava a psicologia freudiana? A que categoria de pensamento humano ele pertence? A imagem onírica, escreve ele, tornou-se para mim uma imagem guia para como conceber a estrutura psíquica. Foi a minha primeira suspeita da existência de um priori coletivo subjacente da psique pessoal. Quando examinou pela primeira vez a obra de Flournoy, Jung conhecia muito pouco a respeito da senhorita Miller ou de sua vida pessoal. Talvez isso fosse uma vantagem para a teoria, ponderou, porquanto agora o seu pensamento não podia ser contaminado por associações e projeções pessoais. Não distraído pelas árvores, podia olhar para a floresta. Estaria livre para especular sobre padrões psicológicos mais gerais. E especular foi o que ele fez, com notável entusiasmo e desenvoltura. Ao examinar as fantasias da senhorita Miller, Jung imaginou a realidade dela a partir dos poucos fatos incluídos no relato. Uma jovem solteira viajando sozinha pela Europa, atraída para um marinheiro italiano, mas incapaz de agir de acordo com seu interesse erótico, represando a libido sexual não usada e caindo numa profunda regressão. Usando o que sabia na época sobre dinâmica psicológica, aprendido em grande parte de Freud e colegas psicanalistas, também se aventurou a ampliar alguns desses entendimentos a ponto de sugerir que a libido, a própria sexualidade, tem uma natureza dual. Por um lado, procura-se realizar-se no envolvimento e no prazer sexuais. Por outro, inibe tal envolvimento e busca até o oposto, a morte. Arriscou-se a propor um desejo de morte igual ao desejo de vida, tornando-se o segundo mais predominante na segunda metade da vida, quando a pessoa se prepara para morrer. Inata na psique humana, era uma tendência para sacrificar a satisfação imediata de pulsões sexuais e empenhar-se na realização de tendências e desejos não sexuais, que não podiam ser satisfeitos por qualquer quantidade de atividade sexual. Fosse esse o insólito rumo que o pensamento de Jung tomou ao refletir sobre a situação psicológica dessa jovem. Por outro lado, ela estava, obviamente, procurando uma saída erótica na vida e era incapaz de encontrá-la. Daí,
as suas regressões e tentativas de sublimação, visões, escrever poesia, devaneios, o que tudo somado, pressentiu Jung, era uma prova evidente de pré-morbidez e poderia acabar por levá-la a contrair uma doença mental. Por outro lado, talvez as inibições sexuais da senhorita Miller refletissem um conflito mais profundo em sua psique, um conflito que se poderia ver como geralmente humano e na verdade arquetípico. Havia a questão muito mais ampla de todo o curso da evolução, o desenvolvimento humanos, e Jung estava expondo a teoria de que a libido sexual, no transcurso de milhões de anos de evolução humana, tinha sido canalizada para caminhos de cultura através de metáforas e semelhanças, primeiro e depois de transformações mais profundas. Estas não podiam de forma nenhuma ser adequadamente definidas como sexuais. Ele estava chegando a uma teoria inteiramente nova de cultura, enquanto descrevia as flutuações de libido da senhorita Miller. Não admira que muitos leitores tenham achado esse livro confuso. Ao explorar a evolução humana, traçando muitos paralelos entre o que estava acontecendo numa espécie de processo mórbido com a senhorita Miller e o que tinha ocorrido ao longo de centenas de milhares de anos no passado, Jung descreveu em linhas gerais a constelação do mito do herói e atribuiu ao herói o papel de criador da consciência. O herói é um padrão humano básico, igualmente característico tanto de mulheres quanto de homens, que exige o sacrifício da mãe, significando uma atitude infantil passiva e que assume as responsabilidades da vida e enfrenta a realidade de um modo adulto. O arquétipo do herói exige o abandono desse pensamento fantasioso infantil e insiste em que se aceite a realidade de um modo ativo. Se os humanos não tivessem sido competentes para aceitar esse desafio, teriam sido condenados ao fracasso e extinção há muitas centenas de milhares de anos. Porém, para enfrentar sistematicamente a realidade, é exigido um tremendo sacrifício do desejo e sôfrego, anelo pelos confortos da infância. Era esse o dilema da senhorita Miller. Defrontava-se com a tarefa de crescer e satisfazer seus papéis adultos na vida e esquivava-se a enfrentar o desafio. Não estava deixando para trás o pensamento de fantasia e perdia-se num mórbido mundo irreal, que era relativamente estranho à sua realidade. Estava à mercê de uma regressão maciça para a mãe, e a questão era esta: ficaria ela aí retida, qual Teseu no Hades, e nunca mais voltaria? Jung não tinha uma certeza absoluta, mas sua conjectura era de que ela poderia cair na psicose. Enquanto trabalhava com essas fantasias de Frank Miller, Jung reuniu uma série de mitos, contos de fadas e motivos religiosos afins, oriundos de remotas paragens do mundo, para interpretar as imagens dessa paciente. Ficou impressionado com os surpreendentes paralelos e seu espírito procurou encontrar uma explicação de por que essa mulher tinha espontaneamente produzido imagens e temas semelhantes ao da mitologia egípcia, de tribos aborígenes da Austrália e de povos nativos das Américas. Por que paralelos tão flagrantes ocorrem à mente humana sem grande esforço aparente? O que significa isso? Jung ligou esses fatos ao seu sonho da descida aos porões do edifício, e assim começou a perceber que estava descobrindo provas favoráveis à existência de uma camada coletiva do inconsciente. Isso significaria a existência de material no inconsciente que não foi aí colocado por repressão da consciência, estava aí desde o começo. Essa mesma busca de universais psíquicos cumpre assinalar, também intrigou Freud, mas de um modo diferente. Freud procurava um desejo inconsciente singular, um complexo central, que explicasse todos os conflitos psíquicos, e pensou tê-lo encontrado na história da horda primitiva. Enquanto Jung estava escrevendo Psicologia do Inconsciente, Freud preparava a publicação de Totem e Tabu. Com material clínico numa das mãos e O Ramo de Ouro, de Frazer, na outra, Freud estava desenvolvendo um projeto semelhante ao de Jung,
fora dada a largada para a corrida sobre quem faria primeiro a grande descoberta. Quer seja preferida a versão de Freud ou a de Jung, o denominador comum é que a mente humana possui estruturas universais, tal como o corpo humano, e elas podem ser descobertas através de um método interpretativo e comparativo. Num certo sentido, portanto, Freud, como Jung, produziu uma teoria dos arquétipos. A sua noção de resíduos arcaicos reconheceu implicitamente a existência de padrões antigos. Embora a atitude de Freud em relação a esse material fosse muito diferente das discussões de Jung sobre mitologia e sua relação com a psique, os dois homens estavam tão obstante, seguindo linhas semelhantes de pensamento e chegando a uma conclusão similar.